Olá, graça e a paz. Como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Querido, hoje o 13º dia do nosso jejum. E vamos dar continuidade, né, à leitura desse meu livro, Chamados pela Graça. Esse é um livro que é direcionado para líderes, para pastores. Querido, hoje nós vamos falar sobre um tema. Vamos estar falando sobre Zaqueu e o jovem rico. A diferença entre a lei e a graça no coração do líder. Querido, o versículo de abertura diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,8. Querido, essa palavra é maravilhosa. Por alguma razão, não podemos falar que foi inspiração divina, mas de alguma maneira alguém foi inspirado para colocar esses dois textos um do lado do outro. Capítulo 18 fala do jovem rico. O capítulo 19 fala também de um outro rico, Zaqueu. E é interessante, querido, que muitas pessoas dizem que a razão porque o jovem rico foi embora porque ele era um homem rico. Porque o dinheiro foi impedimento dele responder à chamada de Jesus. Mas a gente precisamos entender, querido, que Deus não tem nenhum tipo de... não existe nenhum tipo de problema a gente ser rico. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque todos os homens da Bíblia, Abraão foi um homem rico. Quando Berá chegou diante dele e disse para ele assim, pode ficar com os bens, só me dá as almas. Abraão falou assim, pai, rapaz, eu já levantei minha mão ao Deus do céu. Abraão já sabia que ele ia se tornar um homem rico porque Deus já tinha feito promessa para a vida dele. O recurso, querido, a riqueza, quando é usado de maneira coerente, de maneira responsável, é bênção na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas podemos fazer através da riqueza, através do recurso que Deus nos dá. E na realidade o recurso não é nosso. O recurso é de Deus, Ele nos dá por um propósito. Quando nós entendemos isso, é maravilhoso. Mas falando sobre o jovem rico, se você voltar ao contexto dessa palavra, um pouquinho mais atrás, em Lucas 18, capítulo 15, versículo 15, você vai ver que está acontecendo algo. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e os pais que estavam vindo, para ouvir Jesus, eles traziam seus filhos, as crianças. E as crianças queriam estar com Jesus. E a Bíblia diz que quando as crianças vinham, ter com Jesus, os discípulos impediam, eles impediam daquelas crianças passarem. De repente, para não estragar o sermão, de repente, para não impedir, o fruir. Mas a Bíblia diz, querido, que quando os discípulos começaram a fazer isso, a Bíblia diz que Jesus ficou indignado. Está lá no texto lá. Ele se indignou com os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus o repreendeu duramente e disse para eles, não impeçais dessas crianças vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E Jesus ainda foi além, ele disse, e tem mais. Aquele que quiser herdar o reino do céu tem que ser como criança. Isso me faz entender que o jovem rico estava próximo ali vendo aquela situação, porque a Bíblia diz que Jesus o exortou publicamente, Jesus repreendeu os discípulos publicamente. Faz entender que o jovem rico estava ali próximo, assistindo aquela atitude de Jesus. E aquilo possivelmente mexeu algo dentro dele. Até porque ele conhecia a lei, ele era um homem religioso. Só que a religião, querido, ela não
a gente já aprendemos isso, já foi compartilhado isso, que até Moisés, que era um líder, quando ele quis se chegar diante de Deus, Deus falou assim, não se aproxima. Porque a lei colocava separação, né? O nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Isso fala sobre isso lá em Isaías 59. E o homem, por não conseguir cumprir a lei, o homem por ser pecador, por não ter essa justiça, não ser justo o suficiente, isso criava uma barreira. Então, nenhuma pessoa podia chegar diante de Deus sem ser morto. Só que Jesus é a graça manifestada. E as pessoas se aproximam dele, enquanto Moisés pediu a Deus para ver Jesus, né? Ele pediu para ver Deus, a face de Deus, e Deus falou que ia passar pela fenda, que ele viria pelas costas. Deus só passava na lei, Deus só passa. Só que na graça, Jesus não somente para, ele recebe o toque e ele retribui o toque. E as pessoas conseguem ter acesso, né? Na lei ninguém tinha acesso a Deus diretamente. Mas Jesus, ele é o acesso, né? Todo mundo pode chegar nele, pode tocar nele. E os discípulos queriam impedir. Então o que Jesus fez? Repreendeu os discípulos. Já no capítulo 18, aí aparece o jovem rico. E como é que ele já chega falando para Jesus? Bom mestre. Já chega chamando ele de bom. E por que ele está chamando ele de bom? Porque ele faz crer que ele viu a bondade de Jesus, como é que Jesus tratava as crianças, o amor de Jesus ali aconchegando aquelas crianças perto dele. Aquilo atraiu Jesus, o jovem rico. E quando ele chega já falando bom mestre, Jesus falou, mas por que tu me chama bom? Só existe um bom, e esse bom é o Pai que está no céu. Porque esse era o propósito de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele não queria a glória para ele, a glória era direcionada ao Pai. A glória, o propósito dele foi o quê? Revelar o Pai, o coração do Pai. Por isso que Jesus falou assim, bom é o Pai que está no céu. Porque esse sempre foi o propósito do Pai, de Deus, se revelar. Deus nunca quis tratar o homem através da lei. Deus nunca quis tratar o homem através de justiça. Deus nunca quis trazer juízo sobre o povo. Deus sempre quis estreitar um relacionamento. Mas o homem cheio de justiça própria, isso só afastava o homem de Deus, do Pai. Mas Jesus veio revelar o coração do Pai. Quando o jovem rico chega, e a primeira coisa que ele diz, bom mestre, e ele diz a segunda palavra que ele libera para Jesus, o que farei? O que eu tenho que fazer para desfrutar desse amor? O que eu tenho que fazer para receber essa graça, esse favor? Porque ele tinha dinheiro, mas ele não tinha. Certamente ele era um homem rico, tinha lei, tinha até riqueza. Mas a riqueza não era suficiente para preencher um vazio que ele tinha dentro dele. Um vazio que somente Deus pode preencher. A riqueza que ele tinha, a religiosidade que ele tinha, não era suficiente. Então ele chega diante de Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer? Essa é a função da lei. Porque a lei, ela só exigia. Ela exige bom comportamento, ela exige santidade, ela exige... a lei só trazia exigência. Ou seja, para você receber algo, você tinha que fazer algo. Era uma moeda de troca. Se você não fizer, você não recebe. Se você fizer tudo certo, você recebe bênção. Mas se você fizer tudo certo e errar um dos mandamentos, você recebe a maldição. Então o povo lidava com Deus através de fazer algo. Aquele jovem rico, ele sabia disso, porque ele era o conhecedor da lei. Por ele ter lei, como ele tem lei, como é que Jesus vai tratar ele? Através da lei. Para todo, você vai ver na Bíblia, quando você chega lá em Lucas, você pode voltar um pouquinho. Você vai ver capítulo 14 de Lucas, fala-se do mundo dos homens. E no mundo dos homens, Jesus ele entra lá
E Jesus ali, por ele ser aquele povo ser religioso, porque a Bíblia diz que ele entrou na casa de um líder fariseu, por aquele povo que estava ali ser tudo religioso, pessoas que conheciam a lei, Jesus vai tratar ele com a lei. Jesus começa a tratar, Jesus traz 3 parábolas. Se você for ver lá em Lucas 14, Jesus libera 3 parábolas de exigência. Jesus ele vai tratar os convidados, vai tratar o anfitrião e vai liberar uma parábola falando sobre o Senhor que fez um grande banquete e as pessoas dando desculpa. Então Jesus vai tratar eles com a lei. Quando chega em Lucas 15, fala do mundo dos pecadores, daqueles que, sabe, que não conseguem fazer nada, não precisa, eles são totalmente, eles necessitam de um Salvador. Aí Jesus vai liberar graça. Aí Jesus vai falar sobre as 3 parábolas de amor do pai, do filho. Ele vai começar da dracma perdida, ele vai falar sobre a ovelha perdida e vai fechar com o filho pródigo. E vai mostrar o quanto o amor de Deus esbanjando o amor, como foi a mensagem falando pastores e líderes esbanjando o amor. Jesus esbanjava o amor. Por isso o jovem rico se aproximou. E aqui diz o seguinte, aqui, querido, uma pequena introdução. Diz assim, 2 encontros, 2 corações, 2 resultados. Jesus encontra 2 homens em situações semelhantes, mas com finais completamente diferentes. Um é o jovem rico. Ambos eram ricos, ambos encontraram Jesus, mas apenas um saiu transformado. A pergunta é, o que houve de diferente? O jovem rico, a liderança da lei e do mérito. Ou seja, os 2 tiveram um encontro com Jesus. Por isso que o texto aí fala sobre isso. 2 encontros, 2 resultados. A Bíblia fala também de 2 encontros. Né? João 3 fala de Nicodemos. E o encontro da mulher samaritana, que João 4. Que fala sobre a lei, né? Nicodemos é o homem da lei, que conhece a lei, ele já chega, bom mestre, bem sabemos. Ou seja, o religioso tudo ele sabe. Quando a gente sabe tudo, não precisamos de mais nada, porque já sabia tudo. Bem sabemos que tu certamente veio da parte de Deus, porque só um homem vindo de Deus pode fazer os sinais que vocês fazem, que você faz. Jesus vinha cumprindo todas as profecias. Jesus veio trazendo todos os sinais que a Bíblia falou que o Messias ia trazer e eles não receberam. E voltando aqui, o jovem rico. O jovem se aproxima de Jesus com uma pergunta que parece legítima, mas revela a base errada. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Isso é bastante complicado, irmão. Porque a gente percebe que a função do Espírito Santo são 3. Ele vai convencer o mundo, né, do pecado. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É difícil para o Espírito Santo convencer o homem do pecado? Claro que não. Simples. É só ele revelar a sua santidade. Todos os homens, quando viram Deus, na hora começaram a se prostrar. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim, né? A Bíblia diz que ele estava ali... ai de fulano, ai de cicrano, ai de sei de quem, ai de que bebe, ai de que faz, ai de que adultério. E daqui a pouco ele viu Deus, ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de puros lábios. Então não é difícil convencer o Espírito Santo convencer o homem do pecado.
Difícil é convencer aquele que foi justificado, é nos convencer da justiça de Deus. É ele convencer aquele que já recebeu Jesus que ele agora é justo em Cristo Jesus. Que antes nós éramos pecador e agora nós somos justos, estamos lutando contra o pecado. É difícil convencer um homem que é cheio de justiça própria que ele não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo. Por isso a dificuldade muitas das vezes de nós presentear alguém. Se você chegar para alguém, um exemplo, se um dia você acordar e pensar de presentear alguém e essa pessoa não fez nada para você, a pessoa já fica desconfiada, fala assim, mas por que essa pessoa está me dando isso? Por que essa pessoa está me dando esse presente? Ah, deve ter alguma segunda intenção nisso aí. Nós temos uma dificuldade de receber algo. Então é difícil para o homem reconhecer que Jesus já fez tudo. Por isso nós temos dificuldade de aceitar a graça. Porque a graça, a Bíblia diz que a graça ela já fez tudo por nós. A justiça de Deus também é um presente. A justiça nos dá o direito de nos tornarmos justos. A justiça de Cristo, nós estamos vestidos com as suas vestes. E essa veste, quando Deus nos olha, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele já nos vê justo, justificado em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que justificado, pois em Cristo temos paz. Quantas pessoas não têm paz? Porque sempre está achando que está devendo algo, sempre com medo de ir para o inferno. Querido, o inferno não foi feito para nós. Não há lugar no inferno para aqueles que já foram justificados em Cristo. Aqueles que recebeu a salvação. É difícil para a pessoa entender isso. É difícil a pessoa entender que todos os nossos pecados já foram perdoados, que Jesus ele só ressuscitou. A Bíblia diz que depois de ter perdoado todos os nossos pecados, ele ressuscitou. Só depois que ele ressuscita, depois que ele perdoou todos os pecados. Mas todos os pecados foram perdoados, querido. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então como é que eu oro hoje? Eu nem fico pedindo perdão, porque quando você fica pedindo perdão, parece que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Parece que tudo que ele fez foi em vão. Quando você fica, me perdoa, não, eu não peço perdão, eu falo, Deus, obrigado pelo seu perdão, porque o perdão foi um único perdão, um único sacrifício, querido. Naquele tempo, no tempo da lei, os sacerdotes viviam dia e noite trabalhando, fazendo sacrifício e mais sacrifício, só que o sacrifício que eles faziam era com sangue de boi. O nosso sacrifício foi o sacrifício de um sangue de um homem justo, e ele foi parâmetro perfeito, querido, para que todo nosso pecado fosse perdoado. Jesus não está mais irado, Deus não está mais irado conosco. Deus não nos vê mais como pecadores, nos vê como justificado. Isso é maravilhoso. É difícil a gente entender isso, é difícil a gente receber o dom da justiça, que é um presente. Então as pessoas estão sempre querendo fazer algo para receber. Estão sempre num trabalho que nunca para. Por mais que você faça, mais você acha que tem que fazer. Porque a nossa dívida, que era uma dívida que não tinha como pagar. Você pode fazer o que você fizer. Por isso que tudo que o homem fazia, nada podia livrar ele do pecado de Adão. A gente acredita nisso, a gente acredita que não tem nada que nós podemos fazer que vai nos livrar da condenação do pecado de Adão. Mas a gente acredita que qualquer coisa que a gente possa fazer pode nos tirar, né, do sacrifício de Cristo. Ou seja, a gente coloca o pecado de Adão, ele para nós é maior do que o sacrifício de Cristo. Não, querido. O sacrifício de Cristo foi suficiente. E hoje nós vivemos debaixo da aliança com um novo Adão. Jesus é um novo Adão. Ele é o nosso sumo sacerdote, Melquisedeque. Não estamos mais debaixo, né? Debaixo do sacerdócio de Levi, ou seja, de Arão. Não, querido. Nós temos um sumo sacerdote. Um sacerdote, querido. E qual era a função do sacerdote? Interceder pelo povo diante de Deus. Jesus intercede por nós diante do Pai.
E ele chega e apresenta o sangue dele e diz: Pai, aqui está. O meu sangue foi derramado naquela cruz. E Deus não pode fazer mais nada, querido. É por isso que Deus não pode agir com um juízo. Deus não está irado trazendo juízo. As pessoas estão o tempo todo. Tudo que acontece de ruim, a gente atribui a Deus. Não, querido. Porque o príncipe desse mundo, né, está governando todos os males, querido. Toda a maldade é Satanás que está fazendo. E usando um homem com o coração endurecido. O homem com um coração pecaminoso que está fazendo tanta crueldade, tanta maldade. Deus, querido, a gente não podemos mais atribuir essas coisas a Deus, porque Deus ele não está mais nos tratando através de juízo. Deus nos trata através da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Tanto tá que quando Jesus pegou Isaías 59, né? E ele começou, né, Isaías 59, Isaías 61, e ele começou a ler, né, citar Isaías 61, que fala sobre ele. E ele começou porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E quando chegou a parte que diz o dia da vingança do nosso Deus, o que Jesus ele fez? Ele fechou o livro. E por que fechou? Porque nós não estamos no período do juízo. Esse dia vai chegar, querido. Mas esse dia não é para nós que já estamos em Cristo Jesus. Ele está reservado para Satanás e aqueles que o adoram. No dia que você entregou a sua vida a Cristo, agora você está debaixo de favor. Existe o favor, o ano aceitável do Senhor. Deus está favorável. As bênçãos de Deus, a bênção que está sobre Abraão, está sobre a nossa vida também. Aleluia. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Note a raiz da questão, o que farei? Sua mentalidade está presa ao mérito, ao desempenho, à religiosidade. Ele se achava bom, moral, cumpridor dos mandamentos. E Jesus, conhecendo o coração, o confronta com a lei. E ele responde: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Aqui está, preste bem atenção nisso. Aqui está o drama de muitos líderes. Vive sob a pressão de manter a imagem de quem cumpre tudo, de quem está no controle, de quem é forte, mas por dentro está vazio. Aquele jovem, né? Quando Jesus falou assim: observaste o mandamento, o jovem rico? Ele falou assim: opa, já estou dentro, porque isso faço desde a minha infância. Desde a minha infância que eu faço isso. Ele se achava cumpridor, ele se achava um homem, né, zeloso, cumpridor, mas era um homem vazio. Tinha dinheiro. Na realidade, tudo que ele tinha era só o dinheiro. Mas era vazio por dentro. Não conhecia o amor de Deus. Não podia desfrutar, porque o dinheiro pode comprar tudo, ou quase tudo. O dinheiro compra uma boa cama, mas não compra uma noite de sono tranquila. As pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo. Não. Aquele jovem rico tinha um dinheiro, era tudo que ele tinha. Só o dinheiro. Mas era um homem vazio. E hoje há muitos líderes assim também. Que estão se empenhando, estão guardando, mas por dentro estão vazios. Estão como esse jovem rico. Aqui diz o seguinte: Jesus falou para ele: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus vai pegar ele no segundo maior mandamento. O primeiro, logo de cara, né, quando Moisés desce do monte com os mandamentos, ele já quebra o primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Amar o seu teu Deus acima de todas as coisas. E eles já estavam construindo um bezerro de ouro. Já quebraram o primeiro. Agora eles vão quebrar o segundo maior mandamento. Que é o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele está quebrando o segundo maior mandamento. Jesus pega ele no segundo. De repente ele estava
tendo fidelidade no primeiro. Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo, acima de todos. Como a gente ouve, Deus, pátria, nação, Deus acima de tudo. De repente aquele jovem rico tá nesse jargão, Deus acima de tudo. Mas está quebrando o segundo maior mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse era o problema da lei. Não adianta você cumprir 9. Se você quebrar um, você é culpado de todos. Por isso, nenhum homem podia cumprir os mandamentos. Nenhum homem tinha condições, querido. Por isso que Jesus ele veio para cumprir. Ele mesmo diz, eu não vim revogar, não vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu, querido, todos os requisitos da lei. Do início ao fim, ele foi fiel. Aleluia. Ele não quebrou nenhum dos mandamentos. Ele honrou todos os mandamentos. Só que o homem não tem condições. Jesus pega ele no segundo maior mandamento. Ame teu próximo como a ti mesmo. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Aqui diz o seguinte aqui, ó. A resposta foi silêncio e tristeza. Ele se afastou por quê? Porque era um líder sob a lei. A lei exige. A graça oferece. A lei aponta o erro. A graça aponta a cruz. A lei diz, faça. A graça diz, está feito. É escolha. Qual caminho que você quer andar? O caminho da exigência? Ou o caminho daquele que já faz? Daquela que supre a graça? Esse é a grande questão da igreja hoje. Que queremos andar pela lei. Ou em alguns casos, queremos andar pela graça, mas precisamos de uma pitadinha, né? E misturamos, né? A lei, a graça com a lei. Porque achamos que a graça não é suficiente. Porque para nós achamos que a graça, ela disputa com a santidade de Deus. Pelo contrário, querido. É a graça que vai nos fazer ser mais santo. Porque só quem está conectado com a graça consegue ter um coração alinhado com o coração do Pai. A lei, querido, a lei ela é dura. Ela é dura e todos que andam pela lei são duros, são rígidos. Todas as pessoas que caminham pela lei, ele começa a se tornar legalista. Ele começa a ser controlador. E muitas das vezes, para a gente manter as pessoas, né? Isso direcionado para você, pastor. Muitas vezes, para você manter o rebanho, para não perder, a gente ficamos ameaçando. Muitas das vezes, porque nós nos sentimos dono da igreja. E nós precisamos, muitas das vezes, trazer juízo. Até mesmo em relação a dízimo e oferta, né? Queremos que o povo abra o coração. Mas a lei, esse jovem... O jovem rico, quando ele foi tratado pela lei, ele não abriu nem o coração, não abriu nada. Mesmo pedindo, ele não deu. Porque ele estava debaixo de lei, debaixo de juízo, de condenação. Porque a Bíblia diz, querido, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que todos que tentaram andar pela lei automaticamente já estão debaixo de maldição. Porque a força do pecado é a lei. A única maneira, querido, a única maneira de produzir santidade, a única maneira de produzir prosperidade, a liberalidade, né, que a gente fala, é através da graça. Então o que ele faz? A resposta do jovem rico foi qual? Jesus vai tratar ele pela lei. E a resposta foi silêncio, tristeza. Ele se afastou e foi embora. Agora, vamos chegar em capítulo 19 de Lucas e vamos encontrar um outro rico. Só que esse não conhece a lei. Esse é carente da graça e da misericórdia do Pai. E como é que começa aqui, ó? A liderança transformada pela graça.
Zaqueu, por outro lado, era visto como um traidor, corrupto, chefe dos publicanos. Ele não era moralmente aceitável como um jovem rico, porém seu coração estava aberto. Jesus não o confronta com mandamentos. Jesus não cobra nada, apenas diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso é graça. A graça entra onde a religião jamais entraria. Jesus, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém me pousar em tua casa. Porque hoje me convém. Eu sei que tu não esperava. A graça entra onde a religião não entra. A graça vai aonde a lei não vai. Porque a lei coloca limite. Um homem que é religioso, querido, ele não vai. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que o maior título que Jesus tinha, um dos maiores, assim, que eu acho mais bonito, ele era amigo de pecadores. Jesus estava sempre se conectando com o pecador. E o religioso, ninguém podia chegar perto. Ninguém podia se aproximar. A graça vai aonde a lei não vai. A graça, ela entra onde o religioso jamais entraria. E o que ele faz? Olha o que diz aqui. Zaqueu, sem pressão, sem condenação, sem cobrança, se levanta. Espontaneamente diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A graça transformou o coração. A generosidade fruiu. O arrependimento foi real. A mudança foi fruto do amor, não da ameaça. Enquanto o jovem rico, mesmo pedindo, mesmo Jesus pedindo, ele abaixou a cabeça e foi embora. Zaqueu, Jesus nem pediu nada. Ele estava ali no jantar e de repente ele se levantou e falou: Senhor, eu resolvo. Eu resolvo, Senhor, eu decido. Aleluia. Eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Eu resolvo. E se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Isso é graça. A graça, ela traz transformação. Porque a lei, querido, ela traz informação. A lei é boa para informar. Ela traz ótimas informações. Mas o que transforma o homem não é informação, mas é revelação. A graça, querido, ela traz transformação. A religiosidade, ela não transforma, ela deforma. O homem fica deformado. Ou seja, ao invés de melhorar, ele só piora. A lei faz o homem ficar pior. Porque esse é o propósito da lei. Fazer com que o homem, ele é pobre, nu e miserável, que ele precisa de um salvador. Já a graça não, querido. Enquanto o jovem rico, querido, foi tratado pela lei, não abriu o coração, não abriu o tesouro, Zaqueu abriu a casa, Zaqueu abriu o coração e abriu a carteira também. Ele falou: não, Senhor, eu resolvo. Eu decido, nem me pediu. Não precisa nem pedir, querido. É uma igreja, querido, que não precisa nem pedir. Não precisa nem ficar matando Isaac, sacrificando Isaac o tempo todo, colocando faca no pescoço das pessoas. Não! A graça é suficiente. A graça transborda, querido. Eu lembro, querido, algumas vezes que nós estávamos ali reunidos na reunião. Eu lembro uma vez, na hora do culto ali, era um momento de oferta. Nós estávamos ali envolvidos com aquele momento ali de ofertório. Eu lembro que o irmão, que ele não tinha nada para entregar, né? Ele não tinha dinheiro, recurso.
E o que ele fez? Ele saiu do lado do culto e foi em casa buscar a TV dele. A televisão dele colocou diante ali do Senhor. Eu fiquei até constrangido. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não fica trazendo as coisas. Meu irmão, é a oferta dele. É por isso que na África as pessoas trazem galinha, o pessoal traz abóbora. E você vê como é que aquele povo ele oferta com alegria. Porque quando nós somos alcançados pela graça, nós não fazemos por constrangimento. Querido, eu sempre tenho falado isso, não dá para fazer o que a gente faz por constrangimento. Não dá, querido, para sustentar um casamento se não tiver amor. O amor sacrificial. Não tem como. Um contrato não é suficiente, a aliança não é suficiente. Nem filhos prendem um casamento. O que faz realmente um casamento, querido, ser sustentado é o amor. É quando Jesus ele é o centro. Não dá para viver junto, não dá para fazer, não dá para abrir mão, querido, do pecado, porque muitas pessoas acham que o pecado é ruim. Não, o pecado é bom. O resultado do pecado que é ruim. E hoje, o que nós queremos hoje? Queremos oferecer algo e as pessoas avaliam e falam assim, mas para que eu vou abrir mão disso por isso? Não, é trocar 6 por meia dúzia, não. A gente precisamos pregar a graça, anunciar a graça. Jesus ele veio para ministrar a graça, o favor. E quando ele chegou diante de Zaqueu, mesmo sendo corrupto, mesmo sendo um traidor, mesmo tendo pecado, o que ele fez? Senhor, eu resolvo dividir a metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu vou bater na porta e vou pagar 4 vezes mais. Isso é maravilhoso, isso é graça. A graça nos torna generoso, a graça nos torna melhor como pai, melhor como esposo. Oh, querido, é maravilhoso quando nós servimos a Deus com alegria, não por constrangimento. É maravilhoso quando nós, como pastores, servimos a Deus, que o ministério não se torna um peso. Agora, recente, um pregador, um pastor se matou. Tem pastores se matando, tem líderes se matando. Porque virou um peso, servir a Deus tornou um peso, porque a lei escraviza o homem, é uma prisão, querido. A graça não, a graça está na liberdade, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Quando nós somos livres, querido, nós adoramos com alegria, nós servimos com alegria. O ministério não pode ser um peso na tua vida. Renunciar, querido, jejum, querido. Jejum se tornou pertinência para muitas pessoas. Nós estamos fazendo 21 dias de jejum. Jejum não pode ser algo, um martírio para nós. Nós temos que ter prazer, querido. Isso tem que ser algo prazeroso para nós. É você entender que você está abrindo mão de algo por algo, né? Você está abrindo a mão de algo porque você quer ter conexões maior com o Pai, você quer ouvir o Pai. Quando você entrega o dízimo, né? Você entrega porque ele já te deu. Na realidade, não é você que está dando, você que recebeu, querido. Deus te deu, preste bem atenção. Deus te deu 100%. E ele tá... O que ele pede que você devolva 10% somente. 10% somente. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus, ele, em muitas coisas na nossa vida, ele entra como sócio nosso. E você sabe que quando você vai fazer uma sociedade com alguém, para abrir uma empresa, abrir um negócio, é 50 de um, 50 do outro. Cada um vai entrar com metade, metade. Sociedade é isso. Você entra com 50, o outro entra com 50. Cada um entra com a metade do recurso para abrir aquele negócio. E Deus, o que ele pede? Ele só quer que você, um exemplo, você só entre com 10. Ele entra com 90. Porque na realidade você quem está dando é ele. Você só entra com 10, ele que entra com 90. E você ainda acha ruim. Rapaz, é a coisa mais maravilhosa. É a gente estreitar com Deus. Todos temos um pouco do jovem rico e um pouco de Zaqueu dentro de nós. A pergunta é: qual dos 12 está liderando?
Todos nós temos um pouco de Zaqueu, um pouco do jovem rico. Qual dos dois está liderando dentro de nós? Liderar pela graça é deixar Jesus entrar. É permitir que o amor de Deus nos quebrante. Sem imposição, mas com revelação. É sair do sistema, da exigência, entrar no descanso da aceitação. Quero encerrar deixando uma reflexão pastoral. Tenho liderado pelo medo ou pela graça? Minha mensagem promove transformação ou manipulação? Eu sigo a Jesus com liberdade ou carrego uma mochila cheia de pesos invisíveis? Eu sou mais parecido com o jovem rico ou com o Zaqueu? E esses dias nós estamos ainda nesse propósito do jejum. E esses dias Deus falou algo comigo maravilhoso. Deus falou sobre fundamentos. Que hoje nós precisamos estabelecer fundamentos. Ah, mas toda igreja não tem um fundamento? Lógico, o fundamento é Cristo. Toda igreja, o fundamento é Jesus. Isso é fato. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Por mais que a prática seja diferente, ao contrário da nossa, nós temos que ter o cuidado, porque o fundamento ali é Cristo. Toda igreja que tem Jesus como fundamento, nós temos que ter o cuidado de tocar, de ficar apontando, de ficar acusando, de ficar criticando. Isso é muito delicado. Paulo também fala sobre isso. Paulo ele diz que o fundamento é Cristo. Mas ele diz o seguinte, que nós não temos que ter preocupação com o fundamento, porque a base é Cristo. Mas Paulo fica preocupado com o material. E ele começa a dizer, observar o material que está sendo edificado, essa casa. E ele começa a dizer que uns edificam com palha, outros vão edificar com feno, e alguns edificam com madeiras. Só que ele diz que existe um outro tipo, um outro grupo que vão edificar com prata, com ouro e com pedra preciosa. Só que ele diz que toda essa edificação que está sendo edificado, seja com prata, seja com palha, tudo isso vai ser provado como pelo fogo, vai passar pelo fogo. E se você olhar direitinho, os 3 primeiros elementos, palha, feno e madeira, fala da obra humana, fala do homem. Porque são materiais que vieram da terra, né? Assim como o homem veio da terra. E toda obra que é feita pelo homem, querido, vai passar pelo fogo e certamente não vai sobrar nada, vai ser consumido pelo fogo. Agora a prata, o ouro e a pedra preciosa são materiais eternos. Porque esses três elementos representam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A prata representa Jesus, a redenção, uma obra que é feita através da redenção. O ouro representa Deus. O ouro na Bíblia fala do próprio Deus. E o Espírito Santo, nas pedras preciosas, fala do Espírito Santo. E todas essas obras que são feitas através de prata, de ouro e de pedra preciosa, são materiais eternos. São materiais, obra que vai tocar a eternidade. Então a pergunta que eu quero te fazer nesse momento: você está edificando com palha, com madeira ou com feno? Ou você está edificando com prata, com ouro ou pedra preciosa? Deus falou para mim sobre fundamentos. Precisamos gerar fundamentos. E qual é o fundamento? A graça. O fundamento não é Moisés, o fundamento não é Elias, o fundamento é Jesus. Ele é o fundamento. E através desses 21 dias, Deus tem falado para mim sobre a escola da graça. Uma escola, onde nós vamos estar liberando palavras, onde nós vamos estar ensinando liderança, caminhar pela graça, a tocar, a sua liderança através da graça. Você que tem chamado, você que tem, Deus te chamou para liderar, ou você que tem essa chamada queimando dentro de você, em breve nós vamos estar falando sobre essa escola. A escola da graça, uma escola para liderança, uma escola direcionada para líderes, pastores e líderes. Se você tem chamado, é para você. Em breve. Deus te abençoe. Graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.
no nome de Jesus. Graça e paz.